Bem-vindo ao Physics in Box. Eu sou o professor Carlos Mainartes e nesse vídeo eu vou resolver a prova de Física da Universidade Federal do Paraná do vestibular 2019-2020. Vamos nessa? Venha conhecer essa prova! Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado sem atrito, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura. O objeto está inicialmente em repouso a uma altura h da base do plano inclinado, e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito e as observações são feitas por um referencial inercial. No local, a aceleração da gravidade vale em módulo g. Levando em conta os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento, momento linear, que, do objeto de massa m, adquire ao chegar à base do plano inclinado. Então, nessa questão, observe aqui na figura que nós temos esse ponto mais elevado, que nós vamos chamar de ponto A, e ali o objeto ele possui energia potencial. Esse objeto ele parte do repouso, e por causa da altura em relação à base do plano inclinado, então ele vai possuir energia potencial. Bom, durante o movimento do objeto não há atrito, então quando ele atinge a base, ele transformou toda a sua energia potencial em energia cinética. Lembre-se que ele não vai ter energia potencial na base, porque nós podemos considerar a base como sendo de altura igual a zero. Agora vamos pensar no sistema conservativo de energia. Sabemos que no sistema conservativo, a energia mecânica do ponto A precisa ser igual à energia mecânica do ponto B. Mas olha agora, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Por isso que nós escrevemos que a energia cinética de A mais energia potencial de A é igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B. Mas podemos simplificar a energia cinética em A e a energia potencial em B. Substituindo energia potencial por mgh e energia cinética por mv ao quadrado sobre 2, então, nós temos agora mgh igual a mv ao quadrado. Podemos simplificar a massa e observe que, nesse caso agora, nós teremos a velocidade igual à raiz de 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes h. Note que nesta solução, apesar de ter sido informado o ângulo do plano inclinado que é θ, a energia potencial depende da altura h. E como a altura h era o ito do problema, então não houve a necessidade de utilizar o ângulo θ. Agora, vamos determinar a quantidade de movimento ou momento linear. Lembramos que a quantidade de movimento é um produto da massa pela velocidade. Como sabemos que a velocidade é a raiz de 2gh, chegamos à conclusão que a quantidade de movimento é a massa que multiplica a raiz de 2gh. A alternativa correta é a letra A. Grandezas físicas são caracterizadas pelos seus valores numéricos e respectivas unidades. Há vários sistemas de unidades, sendo que o principal, em uso na maioria dos países, é o Sistema Internacional de Unidades, SI. Esse sistema é composto por 7 unidades básicas ou fundamentais e por unidades derivadas, formadas por combinações daquelas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A afirmativa 1. No SI, a unidade associada com a grandeza capacitância é o Farad. Aqui nós vamos fazer uma análise, mas ela não é uma análise aprofundada de análise dimensional. Vamos considerar apenas as unidades que são utilizadas na equação da capacitância. Logo, capacitância é a carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Sabemos que a carga é dada em coulombs, unidade do sistema internacional. E no caso, a diferença de potencial é dada em volts. A razão coulomb por volts corresponde
ao Faraday. Portanto, a primeira afirmação ela é verdadeira. 2. No SI, a unidade associada com a grandeza energia é erg. Podemos chegar na grandeza da energia através da equação do trabalho, onde trabalho é força multiplicado por distância. A unidade erg ela é obtida quando nós consideramos a força dada em dina e a distância em centímetros. Porém, nem dina nem centímetros são do sistema internacional. Essas unidades são do sistema CGS. E com isso, o produto dina vezes centímetros é o que conhecemos como erg. Portanto, essa alternativa é falsa, pois erg não é do Sistema Internacional de Unidades. 3. No SI, a unidade associada com a grandeza campo magnético é Tesla. Bom, pegando aqui a equação do campo em função da corrente elétrica em um condutor retilíneo, nós temos então que μ, que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, multiplicado pela corrente, fica dividido por 2π vezes a distância do ponto ao fio condutor retilíneo. Nesse caso aqui, nós temos que a constante de permeabilidade ela é dada por Tesla vezes metro sobre ampere, multiplicado por ampere da corrente elétrica e metro da distância. Podemos simplificar. Observe que a unidade que sobra é o Tesla, e essa seria a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. Observe que nesse item nós não nos aprofundamos em análise dimensional para determinar o valor de Tesla. Apenas consideramos as unidades presentes nos itens da equação. Desse modo, Tesla é a unidade do Sistema Internacional para campo magnético. Portanto, item verdadeiro. 4. No SI, a unidade associada com a grandeza pressão é Pascal. Lembramos que pressão é a razão entre a força e a área, onde a força é dada em newtons e a área por metro quadrado. Essa grandeza, newton por metro quadrado, no sistema internacional, ela é batizada de Pascal. Portanto, o item 4 também é correto. Observe que nós temos apenas um item falso, que seria o item 2. Portanto, a alternativa que contém a primeira, a terceira e a quarta corretas é a letra C. Um observador inercial analisa o movimento de um dado objeto de massa m constante e constrói o gráfico v versus t mostrado ao lado, em que v é a velocidade do objeto e t é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento Δx do objeto entre os instantes 0 e 5 segundos. Nessa questão, inicialmente lembramos que quando nós temos um gráfico velocidade versus tempo, o deslocamento ele pode ser determinado pela área sob a reta. Entre 0 e 5 segundos, nós temos um trapézio. Nesse caso, observe que as bases elas são sempre paralelas. Então, na vertical nós temos as bases e na horizontal nós temos a altura. Então, sendo o deslocamento Δx igual à área do gráfico e sendo a figura um trapézio, nós temos que Δx é igual a base maior mais base menor divididos por 2 multiplicado pela altura. Nesse caso, observe que a base maior ela vale 2 e a base menor vale 1. Seriam os valores da velocidade. A altura corresponde a 5 e nós temos ali a soma das bases dividido por 2. Desse modo, observe que nós teremos 2 mais 1, 3 divididos por 2, 1,5, que multiplicado por 5 dá um Δx igual a 7,5 metros. A resposta correta é a letra B. A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas. 1. A Terra tem um campo magnético. Em 1600, o pesquisador de eletricidade e magnetismo William Gilbert, ele declarou que as bússolas apontavam para os polos da Terra porque a Terra correspondia a um grande ímã, onde próximo ao norte geográfico nós temos um sul magnético e próximo ao sul geográfico nós temos um norte magnético. Portanto, a alternativa correta. 2. Correntes elétricas produzem campos magnéticos. Aqui eu coloquei o exemplo de um solenoide
onde a corrente elétrica passando pelo solenoide produz um campo magnético no seu interior. Porém, existem mais situações em que um fio condutor retilíneo também produz campo magnético ao seu redor, bem como espiras. Portanto, afirmação verdadeira. 3. Quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem. Polos de mesmo nome se repelem, enquanto polos de nomes contrários sempre será o fenômeno da atração magnética. A terceira afirmação também é verdadeira. Na quarta afirmação, uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética. Observe que a força magnética sobre uma carga é dada por força igual a velocidade vezes a carga, vezes a intensidade do campo, vezes seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Note que nós temos uma afirmação que a velocidade é nula. Portanto, na equação, sendo a velocidade nula, a força será nula. Portanto, a afirmação também é verdadeira. Nesse caso, observe que todas as afirmações são verdadeiras e a resposta correta é a letra A. As propriedades elétricas de dois resistores A e B foram investigadas e os dados obtidos para eles foram dispostos na forma de um gráfico V versus I, em que V é a tensão aplicada e I é a corrente elétrica que por ele circula. As curvas para os resistores A, linha cheia, e B, linha tracejada, são apresentadas na figura ao lado. Com base nos dados apresentados, considere as seguintes afirmativas. 1. O resistor B é ômico. Num gráfico, diferença de potencial versus corrente, sendo uma linha reta ou uma linha curva, essas linhas representam a resistência elétrica em cada ponto. Mas, em se tratando de uma reta linear, o que nós temos, então, é que a resistência ela é constante. Desse modo, a afirmação é verdadeira. 2. Os resistores têm resistências iguais quando submetidos a uma tensão de 10 volts. Observe que no ponto de 10 volts, as duas curvas se cruzam. Quando nós fazemos a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica, que também é o mesmo valor para ambas as curvas, então nós obtemos a resistência elétrica. Podemos concluir que para a tensão de 10 volts, as resistências são iguais. Observe que VA sobre IA é igual a VB sobre IB, e esses pontos têm exatamente os mesmos valores. Portanto, mesma resistência. Afirmação correta. 3. A potência dissipada pelo resistor A, quando submetido a uma tensão de 20 volts, vale 0,6 watts. Lembramos que potência é um produto da corrente vezes a diferença de potencial. No gráfico, identificamos que para uma diferença de potencial de 20 volts, nós temos uma corrente de 30 mA. Quando substituímos, então nós ficamos com potência igual a corrente 30. O miliampere é 10 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela diferença de potencial 20. Desse modo, nós temos 30 que multiplica 20, 600 vezes 10 a menos 3 watt. E, portanto, chegamos à conclusão que a potência é de 0,6 watts, a afirmação correta. 4. O resistor B apresenta uma resistência de 50 ohms quando submetido a uma tensão de 5 volts. Lembramos que a resistência elétrica é uma razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. O resistor B, ele é um resistor ômico. Portanto, a resistência elétrica é a mesma para todos os pontos, sendo para 5 volts, 10 volts ou 20 volts. Nesse caso, substituindo, então, 5 volts pela corrente elétrica associada à tensão de 5 volts, que é 10 miliamperes, então nós temos 10 vezes 10 a menos 3, onde 10 a menos 3, se passarmos para o numerador, é 10 a terceira, 1000. 5 que multiplica 1000, 5.000, divididos por 10, obtemos uma resistência elétrica constante de 500 ohms. Como o item fala sobre um valor de 50 ohms,
a afirmação ela é falsa. Quando verificamos, nós temos a última afirmação falsa, 1, 2 e 3 verdadeiras. Resposta correta, letra D. Uma onda sonora se propaga num meio em que sua velocidade, em módulo, vale 500 metros por segundo. Sabe-se que o período dessa onda é de 20 microsegundos. Considerando os dados apresentados, a onda nesse meio apresenta o seguinte comprimento de onda lambda. Observe aqui que nós queremos obter o comprimento de onda que é lambda, mas nós temos a velocidade e o período. Lembrando que frequência é 1 sobre o período, então nós temos frequência igual a 1 sobre 20 microsegundos. O micro vale 10 a menos 6. Desse modo, passando 10 menos 6 para o numerador, nós teremos 1 milhão dividido por 20. E nesse caso, a frequência é 50 a 1000 ou 5 vezes 10 a quarta Hz. Vamos usar agora a equação fundamental da ondulatória para determinar o comprimento de onda. Sabemos que a velocidade é 500 metros por segundo e a frequência é 5, 10 a quarta Hz. Substituindo, então, nós temos 5, 10 ao quadrado igual a lambda, que multiplica 5, 10 à quarta. Observe que aqui nós podemos fazer uma simplificação. E desse modo, nós teremos no lado esquerdo 1 e no lado direito lambda, que multiplica 100. Ao isolarmos lambda, encontramos um valor para lambda de 0,01 metros. Mas, como as alternativas estão em milímetros, precisamos multiplicar por 1000. Desse modo, lambda vale 10 milímetros e a alternativa correta é a letra D. Um objeto de massa 500 gramas recebe uma certa quantidade de calor Q e, com isso, sofre uma variação de temperatura ΔT. A relação entre ΔT e Q está representada no gráfico ao lado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor específico C desse objeto. Utilizando então a equação do calor sensível, que é a equação fundamental da calorimetria, nós podemos escolher qualquer um dos pontos do gráfico, uma vez que ele é uma reta linear. Pegando o ponto 120 kJ, nós temos então 120, 10 a terceira por causa do quilo, o valor de variação de temperatura associado é 60 graus Celsius e a massa dada é 500 gramas. Observe que não é necessário fazer uma transformação da massa, porque a resposta do calor específico aparece em gramas. Desse modo, então, observe que nós podemos simplificar 10 ao cubo no lado esquerdo com os dois zeros do 500 e o zero do 60 no lado direito. Desse modo, nós teremos 120 dividido por 30, encontrando o calor específico de 4 joules por grama grau Celsius. A alternativa correta é a letra B. Um objeto de massa 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações T1 e T2 de mesma intensidade T, de modo que T1 é igual a T2, que é igual a T. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme mostra a figura ao lado, fazendo um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à atração gravitacional da Terra. Nesse local, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. As medições no local são executadas por um observador inicial. Sabe-se que seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é igual a meio, e que seno de 60 é igual a cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da tração exercida por cada cabo. Observe que nesse problema, nós temos a imagem que mostra as trações, os ângulos com horizontal e a massa de 10 kg que está sendo sustentada então por esses cabos. Sabemos que uma massa de 10 kg tem um peso de 100 newtons, bastando multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. E a força-peso está representada por um vetor vertical para baixo. Observe que nós temos aqui a tração T1 e fazendo a decomposição dessa tração,
Então nós temos uma componente T1x e teremos uma componente T1y. Ao passo que a tração 2 também deve ser decomposta, de modo que nós teremos a componente T2x horizontal e a componente T2y vertical. Note que o problema informa que T1 é o mesmo valor de T2 e que seria igual a T. E como os ângulos são iguais, como T1x e T2x são contrários, nós poderemos simplificar esses valores ao longo da horizontal. Na vertical, perceba que para cima nós temos T1y e T2y, e para baixo nós temos o peso. Se o sistema está em equilíbrio, podemos afirmar que T2y mais T1y é igual a peso. Observe que tanto T1y quanto T2y estão distantes do ângulo de 30, portanto a função aplicável aqui na decomposição é seno. Desse modo nós temos T seno de 30 mais T seno de 30 igual a 100. Lembre-se que T2 e T1 têm os mesmos valores. Desse modo, nós temos então 0,5T mais 0,5T igual a 100. Concluímos, portanto, que a tração é igual a 100 newtons. A alternativa correta é a letra C. Uma força de módulo F é aplicada perpendicularmente sobre uma superfície de área A, gerando uma pressão de valor P1. Se a força se torna 4 vezes maior e a área cai pela metade, a pressão torna-se P2. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da relação entre P1 e P2. Note que no primeiro caso, nós temos uma força F aplicado sobre a área de placa A. A pressão P1 é a razão da força pela área. No segundo caso, reduzimos a área pela metade e quadruplicamos a força. A pressão P2 agora é 4F divididos por A sobre 2. O 2 ele passa para o numerador multiplicando 4, de modo que chegamos a P2 igual a 8FA. Quando comparamos P1 com P2, chegamos à conclusão que P2 vale 8 vezes P1. A alternativa correta é a letra E. Galera, analisando essa prova, a gente vê que nenhuma questão tinha um nível de dificuldade elevado. Na verdade, todas as questões eram de nível fácil. Para aquele estudante bem preparado, então, ele não deve ter sentido dificuldade nenhuma em relação a essa prova. E eu arrisco dizer aqui que até aqueles estudantes que não se prepararam muito, se pelo menos eles tiveram o cuidado de saber o básico de cada conteúdo, eles também conseguiram resolver essa prova. Então, se você gostou dessa aula, dá um like para o Physics in Box. Isso é muito legal porque avisa ao YouTube que essa aula deve ser mostrada também a outros estudantes que estão se preparando aí. Se você também puder, compartilhe com os seus colegas. E, se não estiver inscrito no canal, está na hora de se inscrever para ser avisado de tudo que nós produzimos por aqui. Agradeço você ter assistido a esse vídeo e eu te espero no nosso próximo vídeo.